Olá pessoal, aqui é o professor Edmar, diretamente aqui da Sala 1, gravando as aulas de Sociologia para vocês do terceiro ano. Antes de nós começarmos a aula, vamos lá fazer um lembrete para vocês. O registro de frequência no Google Classroom mudou. Vocês têm lá que clicar no link número 1 na atividade obrigatória, realizar essa atividade e enviar. Pronto, garanta a sua presença, por favor, não esqueça. Então, gente, na aula passada, o que nós fizemos? Nós vimos a articulação entre os conceitos de ideologia, economia e política. Como é que essas dimensões elas se relacionam? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada dos conceitos mais importantes vistos no segundo trimestre, que vem desde lá da aula 11 até a aula passada. Gente, então olha lá, revisando. O que nós vamos tratar na nossa revisão de hoje? 3 pontos importantes que foram tratados dentro do conteúdo de poder, política e Estado. Então, o primeiro deles, democracia, autoritarismo e totalitarismo. Nós vamos passar rapidamente sobre a definição desses 3 conceitos. A gente vai falar sobre a história política do Brasil, desde o período da colônia até os dias de hoje, e falar da visão de Estado dentro da teoria sociológica clássica. Então, democracia. Então, a democracia é um conceito que vem lá da Grécia Antiga. A ressalva importante, o que é importante você lá prestar atenção é que a nossa noção de democracia ela é muito diferente da noção de democracia grega. Nós temos uma diferença bastante grande entre essas noções de democracia. Então, olha lá, a nossa democracia é chamada democracia moderna, a democracia contemporânea, a democracia ocidental. Vejamos quais são as características dessas democracias. Então, primeira, ela é uma democracia marcada por representação. Os governantes são nossos representantes. Nós votamos para que algumas pessoas nos representem. Segundo conceito, a participação do povo, especialmente pelo voto. A democracia atual, a nossa, ela é participativa e representativa. Como é que a gente participa? Especialmente pelo voto, escolhendo os nossos representantes. Tem a criação dos partidos políticos. Os partidos são uma parte essencial da democracia moderna, porque são eles que vão se articular para concorrer às eleições e disputar o nosso voto. E há eleições para os poderes executivo, aquele que executa as leis, e para o poder legislativo, aquele que produz as leis. Então, autoritarismo é um outro tipo de regime político que é diferente, que é distante da democracia. Há uma desarmonia entre os poderes no autoritarismo. Lembrem-se que nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes, eles funcionam de uma forma coesa, de uma forma junta, de uma forma interdependente. Esses 3 poderes têm uma atuação conjunta. No regime autoritário, há uma desarmonia entre esses 3 poderes. Eles não funcionam de maneira harmônica. Prestem atenção lá. O poder executivo, no regime autoritário, ele tem uma proeminência. Ele se sobressai aos outros 2, ao legislativo e ao judiciário. E os poderes, então, legislativo e judiciário, eles vão perder a sua autonomia no regime autoritário. Então, além disso, também há nesse regime autoritário, uma perseguição aos opositores desse regime e há uma censura aos meios de comunicação, aos jornais, às revistas, à TV, à internet e também uma apatia da população. O regime autoritário provoca uma sensação na população de que aquele regime não é possível mudar, de que não é possível haver mudança dentro de um regime autoritário. Ok? Então, um quiz lá para vocês responderem. Entre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do autoritarismo? Letra A, executivo com acúmulo de poder. B, democracia. C, perseguição aos opositores. D, censura. Tempo lá para vocês responderem.
Então, pessoal, vamos lá ver a resposta do nosso quiz. Então, qual não é uma característica do regime autoritário? É a democracia. Lembre-se que democracia e autoritarismo são tipos de regime políticos bastante diferentes, quase contrários. Então, o totalitarismo, um outro regime político diferente, que é uma expressão máxima do autoritarismo. Então, é uma escala, a gente sai da democracia, vai para o autoritarismo e o totalitarismo é o exagero completo. Vamos às características desse regime. Então, o Estado ele é militarizado, o Estado é ocupado por cargos, por pessoas, por líderes que são militares. O Estado deixa de ser um ente político e se torna um ente militar. Há um culto a um líder específico que não passa por processo de eleição. O líder, o dirigente, essa pessoa que ocupa o cargo máximo do Estado, ela é cultuada, ela é admirada. Há uma perda de direitos, a população vai perder cada vez mais direitos no Estado totalitário, direito à liberdade de expressão, direito ao acesso ao voto, uma série de direitos que são importantes no regime democrático, por exemplo, e ao nacionalismo extremo. O maior exemplo que a gente tem na história de um regime totalitário é a Alemanha nazista, que preenche todas essas características. Então, vamos lá agora mudar para a história política do Brasil, ver algumas características importantes do processo da Constituição do Estado brasileiro e algumas modificações importantes na história da Constituição do Estado do nosso país. Então, o Brasil colônia, lembre-se que nós somos colônia de Portugal, ele foi formado, então, a partir do quê? A partir da formação do Estado português. O Estado português é um Estado centralizado, todo o poder está nas mãos do rei, ou seja, de uma única figura. Ele é burocrático, ou seja, há uma estrutura muito bem desenhada de governo, uma estrutura hierárquica, no qual o rei está no topo e há uma série de cargos depois do rei, e ela é estamental. O que é um estamento? Estamento é uma reunião de pessoas que se define a partir de um determinado critério. A gente pode pensar aqui na nobreza. A nobreza é um estamento. Ela se define a partir da sua existência no mundo e ela se define a partir do quê? Da dependência que ela tem em relação à coroa portuguesa. Então, a independência, a gente passa de colônia para uma nação independente em 1822, lá com a independência proclamada pelo Dom Pedro I. Apesar de nós sermos uma nação independente, nós não viramos uma nação independente por completo, ou seja, não tivemos uma ruptura política ou uma revolução social. A gente ficou independente, mas a estrutura brasileira, inclusive a estrutura do Estado, permaneceu a mesma. Então, mantém-se a estrutura política e a estrutura social e dentro da colônia. Uma economia dependente, voltada ao mercado externo. As elites são conservadoras e predatórias, ou seja, a elite que ocupa o Estado brasileiro não está interessada no desenvolvimento da terra, ela está interessada em manter a sua dominação e predar, consumir, fazer com que o Estado trabalhe só para ela. É isso que se chamará dentro da sociologia de uma modernização conservadora. Nós viramos uma nação moderna, mas governados por uma elite conservadora que vai conduzir esse processo de acordo com os seus interesses. No Império, o Brasil se constrói, então, como uma nação independente na política, mas nós continuamos dependentes em outros aspectos. Vejamos lá. Então, o poder dos grandes proprietários de terra, o poder dos donos da terra, ele se consolida a partir do esquema econômico do plantation. Então, uma economia que é agrária, escravocrata, feita no latifúndio, e com base na monocultura, é a base econômica que vai sustentar esse poder das elites. São os grandes donos da terra, dos engenhos de cana-de-açúcar e aí no Império dos Barões do Café, que vão fazer a dominação da estrutura política do Estado dentro do Império. Uma atividade lá. Então, modelo Enem, 2019. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras de brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Vamos às alternativas. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia letra A,
rigidez hierárquica da estrutura social. B, inserção feminina nos ofícios militares. C, adesão pública dos imigrantes portugueses. D, flexibilidade administrativa do governo imperial. E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Tempo lá para vocês marcarem a alternativa correta. Então vamos lá ver qual é a resposta da nossa questão modelo Enem. A letra A é a resposta correta, vejamos por que ela está correta. Então, letra A, rigidez hierárquica da estrutura social. A sociedade colonial ela foi marcada pelo escravismo, autoritarismo e patriarcalismo. É uma sociedade marcada pela figura do homem, dono de terra, senhor de engenho. Este último, o patriarcalismo, pode inclusive ser percebido pela proibição de mulheres nos batalhões. Foi deste modo a rigidez da estrutura social patriarcal que levou Maria Quitéria a precisar se vestir de homem para se alistar nos batalhões que lutaram nas guerras de independência. Então a nossa sociedade ela é marcada pelo patriarcalismo, pela dominância dos homens, senhores de engenho, donos de terras. Então, queda do Império e ascensão da República. A gente sai do Império e vira uma República lá em 1889. Não há participação popular neste processo. O processo de transição entre Império e República, ele não é um processo que ocorre com a participação do povo, com o engajamento do povo. A República ela é um projeto dos militares envolvidos com um tipo de doutrina política chamada positivismo. Então, a nossa história republicana, ela não é uma história republicana da participação do povo. A República começa com um projeto de uma classe específica que são os militares.
Dos militares a gente passa para a República Velha, a República dos Coronéis, que tem lá 4 coisas importantes de vocês se lembrarem, que é muito importante, é bastante importante. Por quê? Porque é um assunto que é cobrado no Enem com bastante frequência. Então vamos lembrar as características lá da República Velha, a República dos Coronéis. Primeira, coronelismo. Os coronéis, que são lá essas figuras do poder local que detêm um poder político, econômico e militar. O voto de cabresto, as pessoas eram obrigadas a votar em quem os coronéis o ordenava. Por quê? Porque era uma maneira dos coronéis, também falsificando as eleições, se manterem no poder. Café com leite. Lembre-se que lá nas eleições havia um revezamento entre São Paulo e Minas, para que a política continuasse se mantendo e continuasse na mão dos donos das fazendas de café em São Paulo e do gado leiteiro de Minas. E havia a política dos governadores. Os presidentes influenciavam e apoiavam os governadores que eram seus aliados, para que o poder do presidente se ramificasse dentro dos estados. A Era Vargas, em 1930, a gente tem o fim da República do Café com Leite com a Revolução de 30 e com o aparecimento da figura importante do Getúlio Vargas. Então, olha lá, nos anos 30 acontece a Revolução de 30, que marca o final da política do café com leite. Há uma construção da moderna identidade nacional. O Brasil vai se constituir como nação, ele vai construir a sua identidade. O que é o Brasil a partir dos anos 30? Todos esses símbolos nacionais que nós temos, o futebol, o samba, o carnaval, a própria feijoada, são símbolos elevados à categoria de símbolos nacionais nos anos 30. A gente tem uma alternância na Era Vargas entre períodos de democracia e da expansão de direitos e períodos de autoritarismo como a ditadura, como o Estado Novo. E a gente tem uma expansão de direitos civis e direitos políticos, por exemplo, com a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Cai Vargas em 45, de 45 a 64, nós temos um período chamado República Populista. Vamos lembrar a diferença entre popular e populismo. Popular é quando o povo participa e o povo tem interferência direta nas decisões políticas. O populismo é quando as decisões dependem de um líder carismático eleito pelo voto direto, que é a característica desse período da história. Olha as características lá da República Populista. Tem uma polarização ideológica na Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo versus socialismo. O Brasil vai se alinhar cada vez mais aos Estados Unidos nesse período da Guerra Fria. Há um período de grande instabilidade política, a gente tem várias tentativas de golpe nesse período, e há uma perspectiva, uma tentativa do desenvolvimento econômico, especialmente com o presidente Juscelino Kubitschek, lá que vai falar que o Brasil deveria se desenvolver 50 anos em 5. Em 64, cai o presidente que havia lá, João Goulart, e a gente entra no período chamado ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Porque foi uma ditadura dos militares apoiada pela sociedade civil. Então, há um alinhamento cada vez maior com os Estados Unidos, lembre-se que a gente ainda está na Guerra Fria, há uma censura e uma perseguição com os opositores, lembre-se de que a ditadura é um Estado autoritário, e há também uma coisa chamada milagre econômico. Há uma perspectiva de crescimento econômico que também é levada como propaganda pelos militares. Claro que isso é um lado mostrado, o outro lado mostrado é que esse grande crescimento econômico ele não reduziu a pobreza. E é isso que a gente pode chamar de ufanismo, uma propaganda exagerada em relação ao que estava acontecendo no Brasil na época. E aí, em 89, acaba a ditadura e a gente tem, até agora, o período da chamada redemocratização ou nova república. Então, a gente tem a volta das eleições diretas, a gente tem a atuação cada vez maior dos movimentos sociais pedindo que os seus direitos sejam garantidos e a gente tem a consagração de uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que é a Constituição vigente até hoje, que foi lá feita em 1988. Então, uma dica importante para o Enem, já que esses assuntos da história política são bastante cobrados. Então, produza lá mapas mentais, tente organizar lá no papel como é que você está entendendo esse processo da transição da história política do Brasil. Né? Organize as informações de uma maneira que você tenha uma visão geral do tema. Então, tenta elaborar tudo numa folha. Como é que acontece essa transição entre esses períodos? Conecte os assuntos com frases, com desenhos e com palavras-chave. E está aqui o link para você acessar e ter mais dicas importantes para você ter sucesso lá no Enem.
Então, vamos lá para a nossa última parte da revisão, que é o Estado na visão dos teóricos clássicos da sociologia. Vamos começar pelo Max Weber. Então, o Weber é um sociólogo bastante importante no que tange a poder, política e Estado, porque ele vai falar o quê? Vamos lá. Então, poder, política e dominação são três conceitos importantes para compreender o que é a sociologia política do Weber. O poder não é uma coisa, o poder é uma relação entre duas pessoas, no qual alguém tem a capacidade de mandar e o outro tem a possibilidade de obedecer. A política vai dizer respeito exatamente à atuação do poder do Estado, e o Estado precisa ter legitimidade para exercer a dominação em relação à sociedade. Então, o Weber vai falar lá também que existem alguns tipos ideais de dominação, lembrem lá da aula de dominação sobre Weber, que existe uma dominação do tipo tradicional, ou seja, é a tradição que vai legitimar a autoridade. Existe uma autoridade carismática, calçada lá nas características pessoais de um líder, no carisma, nas características pessoais, e a racional legal, que é a dominação burocrática, que é aquela dominação que se estabelece por meio da razão e da lei, das regras formais do que o Weber vai chamar de burocracia, né? E o Estado, ele tem uma definição bastante específica para o Weber, que é o Estado é a instituição que detém o monopólio, ou seja, só ele tem, legítimo da violência física. Essa é a característica fundamental do Estado na sociologia do Weber. O Estado na visão do Karl Marx. O Marx tem uma perspectiva, lembrem lá, da chamada infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a base. O que é a base? A infraestrutura são as relações de produção. Lembrem lá do conflito entre classe dominante e classe dominada. Isso é a infraestrutura da sociedade. Para o Marx, a infraestrutura ela vai determinar a superestrutura, que são, por exemplo, os fenômenos jurídico-políticos. Então, o Estado nada mais é, para o Marx, do que um reflexo dessa dominação que existe lá na infraestrutura. Então, o Estado ele vai ser a instituição responsável por reproduzir a dominação da classe burguesa sobre a classe do proletariado. E o Estado na visão do Émile Durkheim. Então, o que é o Estado para o Durkheim? O Estado é uma instituição social. O Durkheim é um sociólogo da instituição. Para que servem as instituições sociais do Durkheim? Para socializar-nos. A gente é socializado, a gente aprende a viver no mundo em que a gente está a partir de um processo chamado socialização. O Estado é uma dessas instituições responsáveis por esse processo. O Estado ele é responsável por qual aspecto da socialização? Ele é responsável pelo direito, o direito que é chamado de restitutivo. Lembre-se que na aula de Durkheim foi falado que restituir é devolver alguma coisa. A função do Estado, então, ela é devolver alguma coisa que de repente é retirada. Ele mantém o quê? A ordem social. O Estado é responsável por manter a sociedade em ordem, a sociedade funcionando por meio do direito. Um quiz, rapidinho lá para vocês responderem. Assinale o autor que aponta o Estado como detentor do monopólio legítimo da violência física. Letra A, Karl Marx. B, Max Weber. C, Émile Durkheim. Ou D, Augusto Comte. Tempo lá para vocês responderem. Então vamos lá para a resposta do nosso quiz. O sociólogo que vai dizer que o Estado se detém o monopólio legítimo da violência física é o Max Weber. Vocês marquem lá, letra B. Então, pessoal, nessa aula o que a gente fez? A gente fez uma revisão dos principais conteúdos vistos nesse segundo trimestre. A gente falou lá
democracia, totalitarismo e autoritarismo, falamos da história política do nosso país e falamos da visão dos clássicos dentro do Estado. Na próxima aula, a gente vai iniciar uma frente nova de discussão falando entre cultura e ideologia. Ok? Espero vocês na próxima aula. Até lá! Tá aí as nossas referências, o link das imagens e a gente se vê na próxima aula. Até lá!